Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar muito aqui, né, sobre a vitória dos Gigantes da Colina 4-3 em cima da equipe do Vitória, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama, que conseguiu subir para a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aqui de alguns jogadores que foram destaques dessa partida contra a equipe do Vitória. O PH jogou muita bola, foi destaque dessa partida, deu assistência, foi responsável também pelo gol de empate do Vasco no segundo tempo, com um belo passe em profundidade para o Andrés Gomes. Está jogando muita bola, foi convocado também para a seleção brasileira, né, com a saída do Wesley, lateral da Roma, que foi desconvocado porque sofreu uma lesão. O PH foi cotado para assumir e o Ancelotti convocou o PH do Vasco da Gama. Boa sorte para o PH nos dias 14 de outubro, entre dia 11 a 14 de outubro, se eu não me engano, os jogos da seleção brasileira, e o PH vai estar aí, né, servindo a seleção brasileira. Muito mérito, né, do PH, vem jogando muita bola. Não é à toa, né, essa oportunidade que ele recebeu não foi uma coisa fora do comum, né? É uma convocação muito merecida, porque o PH vem jogando muita bola. O PH é um jogador que tem explosão, corre muito, um cara que tem a velocidade extraordinária, cara. Quando ele bota na frente é difícil segurar o PH. E também na hora que o Vasco da Gama sofre contra-ataques, né, o PH geralmente é aquele jogador que consegue, né, fazer ali uma cobertura de um zagueiro. Um jogador que geralmente salva muito também defensivamente. Muito completo, cara. E vem evoluindo muito também nos cruzamentos. Vejo muitos vascaínos, né, que falam que o PH não tem um bom cruzamento. Isso aí eu posso explicar para vocês que o PH tem sim um cruzamento interessante, um cruzamento bacana. Só que ele tinha que aperfeiçoar mais. Eu acho que ele está trabalhando muito nesse quesito cruzamentos, né? O primeiro gol do Vasco contra a equipe do Vitória saiu ali de um belo cruzamento do PH. Um cruzamento que ele botou um efeito na bola. A bola fez ali uma curva, né? E foi ali morrer na cabeça do Nuno Moreira para abrir o placar para o Vasco da Gama. Então, PH, a gente vai falar muito dele aqui ainda nesse vídeo de hoje. Vamos falar sobre o resultado do jogo também, né? Vasco da Gama 4, Vitória 3. E falar também de outros jogadores que se destacaram, né? Como no caso do Ryan, que fez 2 gols, o GB, que fez ali o gol da virada. Enfim, peço aquela força, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha o vídeo para chegar a outros vascaínos e aumentar o nosso alcance aqui na plataforma do YouTube, beleza? Conto com a sua ajuda aí, dá aquele likezão, se inscreve no canal. Vamos começar falando do jogo, né? Depois a gente também vai falar também um pouco da tabela, né, do Campeonato Brasileiro, que o Vasco da Gama tá subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, e isso é muito importante. E a gente vai comentar um pouco aqui mais sobre a tabela do Brasileirão. Enfim, quem viu o jogo, né, no domingo, imaginava que seria um jogo dificílimo, né? Nenhum vascaíno, nem o mais otimista, achava que o Vasco iria golear facilmente a equipe do Vitória. Apesar que o Vasco da Gama tem um elenco melhor do que o do Vitória, né? Tem mais alternativas, tem um time melhor que o do Vitória, tem um banco de reservas melhor que o do Vitória. Mas a equipe do Vitória vinha de vitória, né, contra a equipe do Ceará, jogando no Barradão. Um outro tipo com outro tipo de confiança, né? Não foi um Vitória totalmente galinha morta, né? O Vitória veio para cá, para o Rio de Janeiro, depois de ganhar da equipe do Ceará. Veio com confiança e convicção que poderia somar
pontos em São Januário. Já o Vasco da Gama vinha de uma derrota catastrófica, né, para o Palmeiras lá no Allianz, onde o Vasco perdeu por 3-0, perdão, para a equipe do Palmeiras. Primeiro tempo, Vasco irreconhecível, né? O Lucas Oliveira entregou ali 2 gols. Uma partida ridícula. E o Vasco tinha que se reencontrar, né, com o caminho das vitórias, né? Jogando em São Januário lotado, Caldeirão, todo aquele clima ensolarado no Rio de Janeiro, solzão. Tudo a favor do Vasco, né? Infelizmente, desfalque do Cuesta. E infelizmente fez muita falta Carlos Cuesta nesse time do Vasco da Gama, né? Enfim, Hugo Moura foi improvisado, né, para jogar no lugar do Cuesta, ao lado do Robert Renan. Puma Rodrigues e PH foram os laterais aí que começaram jogando. Barros e Tietê, né? A volta do Tietê aí foi muito importante. E Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. E o Vitória veio com seu time, né, principal, com Lucas Walter, né, que fez inclusive gol para a equipe do Vitória. E também ali Lucas Arcanjo, o ex-cria do Vasco da Gama, né, o jogador... Até deu um branco aqui, cara. Tem um moleque lá do Vitória lá que é cria do Vasco. Ele, inclusive, faz muitos gols contra o Vasco. Depois vocês deixam aí no comentário aí o nome dele, né? Eu não vou nem citar ele aqui fazendo aqui esse resumo do jogo. Até porque ele não fez gol, não fez nada. Mas é um moleque que sempre contra o Vasco ele faz um golzinho. E ele é um atacante do Vitória. Depois vocês deixem aí nos comentários aí. Enfim, o Vitória veio com força máxima. Veio com tudo, né, para tentar pontuar em São Januário. Começo de jogo ali. O Vasco já fez o gol muito cedo, aos 5 minutos. Uma jogada ali dentro da área. Bate e rebate. Ryan disputando ali, né? Conseguiu a posse de bola, rolou pro PH, o PH cruzou muito bem na cabeça do Nuno Moreira, a bola fez uma curva assim, Nuno Moreira pegou de peixinho, 1-0 Vasco. Logo depois o Vasco teve outra chance numa tabela, no lado ali do PH, né, na ponta direita ali, PH e Ryan, né? Ryan tocou ali pro PH, PH tocou novamente pro Ryan, Ryan finalizou de chapadinha, né? A bola acabou indo para a linha de fundo, passou rente a trave do Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Acho que poderia ter feito 2-0 logo ali, aos 10, 15 minutos ali do primeiro tempo. Depois, o time do Vasco da Gama se desencontrou, o time acabou se perdendo. O Vitória começou a gostar do jogo em um lançamento do meio campo do Vitória, acho que é Lapireda, um negócio assim, nas costas do Hugo Moura, cara. O Arthur finalizou com qualidade no cantinho, 1-1. Vitória conseguiu empate na finalização, um golaço do Arthur, atacante da equipe do Vitória. Logo depois teve bola parada e o Vitória conseguiu a virada com o Lucas Halter, né? Lucas Halter, uma bola parada ali. Ele conseguiu fazer um belo desvio ali, né? Com seu pé direito. E a bola foi num cantinho, o Vitória virou no primeiro tempo. E depois disso, né, o Vasco da Gama até tentou empatar. Teve oportunidade com o Felipe Coutinho lançando praticamente do meio de campo, antes do meio de campo, lançando para o Ryan. O Ryan dominou, invadiu a área, bateu, só que a bola bateu na rede pelo lado de fora. Acho que poderia ter empatado ali, já praticamente no final ali do primeiro tempo. E no segundo tempo,
teve o cruzamento do Nuno, um belo cruzamento do Nuno Moreira pro Ryan raspar de cabeça, quase empatou, logo no primeiro minuto de segundo tempo. E depois, mais ou menos ali aos 7, 8 minutos do segundo tempo, veio um empate. Um empate numa bela jogada, né? Aí entra o PH, que tá jogando muita bola. PH deu um facão ali nas costas do lateral do Vitória, né? Deu um belo lançamento. O Andrés Gomes, que tinha entrado no intervalo, né, no lugar do Verratti. O Ryan foi meio que foi jogar ali mais centralizado, né? O Diniz acertou nessa modificação. O Andrés Gomes deu um belo passe pro Ryan, que estava dentro da área, né, invadiu e fez ali o gol do Vasco, gol de empate 2-2. E depois teve um lance de bola parada, né? Bola parada ou cruzamento, se eu não me engano. E o Robert Renan, não, foi bola parada mesmo, do Coutinho. O Coutinho cobrou, Robert Renan escorou de cabeça, né, para dentro do gol, não, para achar um companheiro ali melhor posicionado dentro da área para empatar. Só que essa bola foi desviada com a mão pelo jogador do Vitória, né? Se eu não me engano, o mesmo que fez o gol, o Lucas Halter, né? Desviou ali com a mão. O árbitro foi no VAR. O VAR chamou, né? Quer dizer, o árbitro. E marcou pênalti pro Vasco da Gama, né? O árbitro foi no VAR e olhou o lance. Pênalti confirmado, né? Pra mim ali foi muito pênalti aquele lance. O Lucas Halter meteu-lhe um mãozão ali na bola, ali, né? Atrapalhou a cabeçada. Desviou ali, né, a bola que iria para dentro da área, né? A cabeçada ali do Robert Renan. E pênalti muito bem marcado, na minha opinião. E o Ryan foi lá, cobrou ali rente à gaveta, né? A bola quase foi ali praticamente no ângulo, um pouco mais abaixo. Uma cobrança ali muito bem batida pelo atacante Ryan do Vasco da Gama, que também jogou muita bola, né, cara? Responsável pelo gol de empate e da virada do Vasco da Gama. E depois teve a jogada ali, uma jogada de bola parada da equipe do Vitória, cruzando ali para dentro da área. Léo Jardim saiu muito mal, todo estabanado. Acabou ficando no chão ali, né? Teve ali uma meio que uma disputa com o jogador do Vitória, do Vasco, os dois ali, né? Se estabanou ali com o Léo Jardim. O Léo Jardim ficou caindo, achando que o juiz ia parar, ia marcar falta em cima dele, né? Acabou que o gol ficou aberto. O Cáceres, zagueiro do Vitória, empatar. Que a bola sobrou no outro lado. O jogador do Vitória cruzou e o Cáceres só escorou de cabeça, não tinha goleiro. Nuno Moreira até tentou chegar ali, né, para desviar, tentar tirar de cabeça, mas não adiantou. 3-3, Vasco da Gama e Vitória. E aí, depois teve um lance ainda da expulsão, né, do Lucas Halter, jogador do Vitória. O cara fez o gol ali, né, falhou depois no lance do pênalti. Não sei se foi ele ou foi o Cáceres. E ele já tava com amarelo, né? Foi ele mesmo, o Lucas Halter, capitão do Vitória. Ele já tava com amarelo, ele empurrou o PH, sendo que a bola não tava nem em disputa ali, né? Foi um lance sem bola. O juiz viu, foi na cara do juiz. Puxou mais um amarelo ali, expulsou o Lucas Halter. Esse lance aí, a equipe do Vitória tá até contestando, né? Reclamando. Os dirigentes do Vitória, né, diretor de futebol, o presidente, todo mundo estão reclamando aí com a CBF, porque na visão deles foi um lance, foi equívoco, né? Não era para o juiz ter expulsado o jogador deles, né? Mas sendo que o jogador deles, o Lucas Halter, empurrou o PH ali.
que não tinha nem disputa com bola, os dois ali, né? Meio que esse jogador do Vitória vacilou, na minha opinião. Tomou mais uma amarela ali, merecido. Mas os dirigentes do Vitória aí estão também, né, na razão deles de reclamar. Se acha que houve ali também meio que uma valorização ali, né? Um lance que poderia também não sair cartão, né? Não seria também nenhuma maluquice. Só que o juiz acabou ali, né, com uma convicção muito grande e não perdeu tempo, puxou o amarelo e expulsou. Isso aí, de repente, pela diretoria do Vitória aí, né, possa ter aí uma interpretação totalmente diferente, né? Achando aí que foi ali uma vontade ali do juiz de fazer ali, né? De prejudicar o Vitória. Eu não sei também, né? Se teve mal intenção. Na minha opinião, não teve. Uma expulsão ali que foi justa, né? Porque o jogador do Vitória, o Lucas Halter, vacilou. Já estava com amarelo e foi empurrar ali o jogador do Vasco, né? Sem necessidade nenhuma. Enfim, depois disso, né? 3-3 ali, né? Vasco ali com um jogador a mais. A tendência é que o Vasco fosse para cima e aconteceu isso realmente. O Diniz botou GB, o Diniz botou David, o Diniz botou o time do Vasco todo para cima da equipe do Vitória. Teve um cruzamento com o Robert Renan, que por sinal cruza muito bem, né? Testada do André Gomes. Lucas Arcanjo fez ali um milagre, né? Que já seria ali o 4-3. Que pena que o Lucas Arcanjo conseguiu tirar ali a cabeçada do colombiano André Gomes. E logo depois ali, né? Teve uma triangulação. Teve ainda o chute do Ryan, né, machucado ali, só que o juiz subiu a bandeira. Um lance com o David, né? O David cruzando ali, né, pro Ryan. A bola foi desviada, mesmo assim o Ryan ainda conseguiu finalizar, né? Só que o bandeirinha subiu ali a bandeira e marcou impedimento. Logo depois, já nos acréscimos ali, né? Teve a jogada de linha de fundo, né? E o Lucas Piton conseguiu um belo cruzamento. E esse cruzamento foi na cabeça do GB, um belo cruzamento na medida do Lucas Piton, que conseguiu retornar, né, de lesão aí já em alto nível, já contribuindo com a assistência nesse jogo, né? Um belo cruzamento na cabeça do GB, que fez ali o 4-3 pro Vasco ali, né? Faltando 1 minuto ali, mais ou menos, 2 minutos para o jogo acabar. E logo depois disso, né, acabou, né? Os jogadores do Vitória, tudo reclamando ali, né? Foram para cima da arbitragem, né? E também ali dos auxiliares do árbitro. Enfim, o Vasco não tem nada a ver com isso. Que o Vitória procure seus direitos, né? Se acha que foi prejudicado, procure seus direitos lá na CBF. E a gente conseguiu essa vitória aí, né? 4-3 em cima da equipe do Vitória, né? O Vasco da Gama conseguiu subir na tabela de classificação. O Vasco estava em 14º antes do jogo, né? Contra a equipe do Vitória. Conseguiu subir para 10º, está com 33 pontos, a 8 pontos do primeiro dentro do Z4, né? Que é a equipe do Vitória, com 25 pontos. O Vasco da Gama agora está ali, né, na intermediária ali da tabela e já tem aí uma probabilidade aí, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, de mais de 50% de chance de ir para a Sul-Americana, e pré-Libertadores aí já está em 3% de chances aí de chegar em uma pré-Libertadores. G4 não calcula, e rebaixamento 5% de chance aí de cair, né? O Vasco da Gama cresceu muito, vem subindo muito na tabela. E tem mais um jogo dificílimo, né? Contra a equipe do Fortaleza, jogo lá no Castelão, né? E o Vasco não vai ter moleza, cara. O Vasco não vai ter moleza. É mais um jogo aí para você levar como uma decisão, né? Jogar
com espírito, jogar com organização, que o Diniz também não venha querer inventar, nem improvisar, fazer nenhuma besteira, né? Esquema tático, dificilmente o Diniz muda, né? O Vasco geralmente sempre joga ali no 4-3-3. Essa partida contra a equipe do Vitória foi ali um 4-2-1-3, né? Mas na teoria é um 4-3-3, né? Porque o Coutinho ali fica só sendo protegido ali pelos volantes, né? Então não vejo assim nenhuma diferença, né? Na minha visão. Mas o Vasco agora consegue ter ali uma certa tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa de apenas 12 pontos aí para matematicamente não ter chances de ser rebaixado, né? Fazer aí os 45 pontos, 46 ali para ter uma segurança maior, né? E agora é isso, cara, pensar no Fortaleza, trabalhar, né, duríssimo, porque o Fortaleza é um time que vem crescendo, né, no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos ele tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Fortaleza tá ensaiando ali uma arrancada para fugir do Z4. E o Vasco, enquanto não tiver feito aí pelo menos 45 pontos aí, né, o Vasco tem que ter ali um pouco de, no caso, de mais ímpeto, né, para arrumar mais pontos, né, continuar jogando todos os jogos como se fosse uma decisão, que até então o Vasco vai precisar aí de pelo menos aí mais 4 vitórias aí, né, mais de 12 pontos aí, para não ter chances alguma de ser rebaixado, né? Ou de repente aí 3 vitórias aí, 3 vitórias e 3 empates já resolve aí, né, a nossa situação. Enfim, vamos falar aqui agora um pouco do PH, né, que foi convocado. O Ancelotti convocou o PH para entrar no lugar do Wesley, né, jogador que é lateral direito lá da Roma, né. No último jogo, o Wesley jogou contra a equipe da Fiorentina, né, na vitória da Roma, só que se lesionou, né, e foi desconvocado pelo Ancelotti. E o PH, que por sinal vem jogando muito, um jogador que tem uma técnica muito boa, na minha opinião, ele consegue ali sempre entregar o seu melhor, né, nos jogos, né, em alto nível. Sempre performa com muita qualidade, um jogador que tem uma velocidade impressionante, né? Um jogador extraordinário, que tem também um drible também de qualidade, um jogador que apoia muito lá no ataque, consegue se defender, ajudar muito também o time defensivamente. PH é um monstro, é um jogador que também consegue fazer gols, né, com a camisa do Vasco. O último gol dele foi contra a equipe do Corinthians, né, no lançamento ali do Robert Renan. E ele desarmou o lateral do Cruzeiro e tocou ali na saída do Cássio. PH consegue também entregar um cruzamento de qualidade, né? Vamos falando aqui que o PH evoluiu muito nesse quesito de cruzamentos. E é uma convocação muito merecida. Meus parabéns, PH. E que você consiga, né, manter esse desempenho, né, continue evoluindo no seu quesito técnica, velocidade, continue melhorando os cruzamentos, né, continue tendo esse passe também de qualidade, né, o passe que ele deu ali para o Andrés Gomes fazer ali a assistência para o Ryan empatar o jogo também, é brincadeira, tá jogando muito, merecidíssima essa convocação do nosso lateral direito, PH. Que pena que vai desfalcar o Vasco, né? A tendência é que ele não jogue contra a equipe do Fortaleza após a data FIFA. Enfim, é isso, torcedor. Ryan também tá jogando muito. Eu acho que já merece aí ser pelo menos um pouco mais visto, né, pelo Ancelotti. Quem sabe aí
o técnico italiano Carlo Ancelotti convoque aí o Ryan, né, para os próximos jogos aí, né, os amistosos da seleção. E é isso, torcedor. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final aí. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.